bom dia. É com gosto e com prazer que estamos novamente aqui, outra vez reunidos à volta destas tecnologias, para estudarmos e para podermos partilhar um pouco daquilo que é a palavra do nosso Deus. Como sabem, nós terminámos na semana passada, na última lição, terminámos o estudo do livro de Números e hoje nós vamos começar com Deuteronómio. Durante 7 lições nós tivemos a ver algumas das lições e algumas das coisas que podemos aprender com o que está relatado no livro de Números e agora vamos então para o livro de Deuteronómio, o 5º livro da Bíblia e o último livro do Pentateuco. No entanto, dado que vamos estudar a Bíblia, dado que estamos a ver a Palavra de Deus, nada melhor do que pedir ao próprio Deus a orientação para este estudo e para que Ele possa falar ao nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, este momento nós queremos dedicar-te a Ti. Nós queremos que Tu possas falar ao nosso coração, queremos Te pedir que Tu possas olhar para as nossas vidas, que possas olhar para os nossos corações e que possas ver o que há errado e que possas mostrar-nos o que é necessário corrigir. Ajuda-nos a ter espíritos humildes, ensináveis e a ter a sabedoria para pôr em prática aquilo que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, como dizíamos, nós vamos começar a estudar o livro de Deuteronómio. Este nome Deuteronómio é um nome que deriva do nome que este livro tinha na tradução da Septuaginta. Como sabem, a Septuaginta é o nome da versão da Bíblia hebraica que foi traduzida para o grego koiné, o grego comum das ruas do dia-a-dia, entre os séculos 3 a.C. e o século 1 a.C. E foi uma tradução que foi feita na cidade de Alexandria. De entre outras tantas traduções, esta é a tradução mais antiga da Bíblia hebraica para o grego e serviu posteriormente de base para muitas outras traduções, quer para o latim, quer para depois para outras línguas mais atuais. Ficou conhecida como Septuaginta, ou a versão dos 70, precisamente porque foi feita por 72 sábios, 72 doutores da lei, 72 rabis, 6 de cada tribo, que trabalharam para traduzir esta Bíblia hebraica para os cristãos de língua grega. Como dissemos, tem sido usada depois para base de muitas outras traduções. No entanto, este livro recebeu este nome por causa de Deuteronómio, por causa de uma tradução equivocada do versículo 18 do capítulo 17, onde se lê uma cópia desta lei. O título original deste livro não era Deuteronómio, é Palavras, e que deriva do que está no versículo 1 do capítulo 1 de Deuteronómio, que é onde nós podemos ler, aliás, são estas as palavras que Moisés dirigiu a todo o povo de Israel ao oriente do Jordão, no deserto, na região de Arabá, em frente a Suf, entre Parã e Tofel de um lado e Labã, Acelot e Dizahá do outro. Ou seja, este texto que nós vamos ler são as palavras que Moisés dirigiu ao povo. E o livro está dividido em 3 discursos de Moisés. Por isso, seria mais correto, em vez de Deuteronómio, nós chamarmos-lhe ou conhecê-lo como palavras, as palavras dirigidas ou as palavras de Moisés. Em relação ao conteúdo, este livro continua a dar, ou pretende ser, a continuidade do livro de Números. Com o povo na expectativa de entrar na Terra Prometida, este livro recorda aos israelitas as exigências da aliança que Deus fez com eles lá no Monte Sinai. E como estas leis são, de algum modo, apresentadas de novo, não é? Relembrando aquilo que tinha sido no Monte Sinai, o livro recebeu nas traduções grega e latina, lá está, o nome de Deuteronómio, ou seja, a segunda apresentação da lei. Em termos de estrutura, este livro divide-se em 3 partes e um apêndice. A primeira parte diz respeito desde o versículo 6 do capítulo 1 até 4:43, o primeiro discurso de Moisés.
O segundo discurso de Moisés encontramos desde Deuteronômio 4 até Deuteronômio 28, 68. Contém instruções sobre a fidelidade de Deus que se mantém para com o povo desde a libertação do Egito, a exigência ou a expectativa de fidelidade também da parte do povo. Ou seja, Deus espera que o povo seja fiel, Deus espera que o povo o ame com todo o coração, e este amor deve manifestar-se através da obediência e da observância da lei. O povo deve também reavivar continuamente esta fidelidade. E o texto central de Deuteronômio está em Deuteronômio 6,45, que constitui o Shema, ou seja, a profissão de fé e a oração diária dos judeus. O terceiro discurso começa com o capítulo 29, vai até capítulo 30, versículo 20, constitui as últimas instruções de Moisés. O tal apêndice que falávamos está nos capítulos 31 até 34 e contém um cântico que resume um cântico de Moisés, que resume todos os temas que foram expostos anteriormente e a bênção de Moisés às tribos israelitas e também a narração da morte de Moisés, que, como sabemos, através do estudo de Números, por desobediência a Deus, não entrou e não chegou a entrar na Terra Prometida. Neste livro há um tom muito persuasivo, há o uso frequente do tu, o uso frequente da palavra povo, e expressões muito próprias, como tomar posse da terra, a terra que o Senhor prometeu, amar ao Senhor de todo o coração, adorá-lo no lugar que Ele escolheu, observar e pôr em prática leis e preceitos. São palavras, conceitos e temas que são recorrentes no livro de Deuteronômio. Em 2 de Reis, capítulo 22, nós encontramos o relato de que no tempo do rei Josias foi encontrado um livro no templo. Possivelmente, crê-se que tenha sido este o livro de Deuteronômio. É um livro bastante citado, quer no Novo, quer no Antigo Testamento. No livro de Reis ele é muito citado. O profeta Jeremias também cita muitas vezes o livro de Deuteronômio, tal como Ezequiel. E no Novo Testamento, em Mateus e em Marcos, encontramos muitas vezes também citações do livro de Deuteronômio. Para começar o nosso estudo de Deuteronômio, nós vamos começar com um versículo do capítulo 5, ou seja, o versículo 19 do capítulo 5, e depois vamos passar para o capítulo 19 de Deuteronômio e vamos ler desde o versículo 4 até ao versículo 13. O tema principal da lição de hoje tem a ver com a preciosidade da vida humana. Esse é o tema principal que nós vamos ver em 3 situações, em 3 exemplos diferentes, que nos mostram como as leis de Deus mostram o amor de Deus para connosco. Eu vou repetir, as leis de Deus provam e mostram o amor de Deus para connosco e o cuidado que Ele tem para com o ser humano e de como o objetivo da lei é proteger e salvaguardar e cuidar do ser humano. A verdade é que nós podemos encarar os mandamentos de Deus e as leis de Deus como uma série de nãos e uma série de limitações e constrangimentos. Podemos. Na verdade, se formos honestos, se formos ler Êxodo 20, onde tem a primeira descrição dos 10 mandamentos, nós encontramos que desses 10 mandamentos, 7 são nãos ou limitações, são proibições. Ou seja, 70% dos 10 mandamentos são proibições. Mas o que nós temos que ter em mente, ao olhar precisamente para Êxodo 20, para os 10 mandamentos e para todas as leis de Deus, é que, tal como o cercado, tal como a cerca protegia as ovelhas e impedia que as ovelhas saíssem, não é? E tivessem alguma autonomia e escolhessem elas quando sair e para onde sair, a verdade é que essa cerca também protegia as ovelhas dos predadores que estavam fora da cerca. E nós, quando olhamos para as leis de Deus, temos que ter esta dupla visão. Por um lado, que ela limita, é verdade, porque nos proíbe algumas coisas, mas por outro lado ela protege-nos, porque ela permite que nós não estejamos envolvidos em coisas e em situações e em comportamentos que podem ser-nos prejudiciais a curto, a médio ou até a longo prazo. Então,
Como de costume, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. Já dissemos que vamos começar pelo versículo 17 do capítulo 5. Já dissemos também que vamos depois passar para o capítulo 19, para ver do 4 até ao 10, e depois para o capítulo, ainda no capítulo 19, do 11 até ao 13. Como de costume também, nós não vamos deixar de querer, no final, aplicar tudo aquilo que observámos, tudo aquilo que vimos à nossa vida pessoal, porque é para isso que serve o estudo da Bíblia. Não é apenas para ter conhecimento, mas é para deixarmos de ser apenas ouvintes e passarmos a ser também cumpridores. Então, Deuteronômio 5,17 diz simplesmente isto: não mates ninguém. Ao prepararem-se para entrar em Canaã e para conquistar Canaã, o povo acaba por ser recordado dos mandamentos de Deus, acaba por ser recordado por Moisés dos mandamentos de Deus. É um conjunto de regras que servia ou devia servir de padrão ético e moral para o povo se relacionar entre si e para o povo se relacionar com os seus vizinhos fora da nação de Israel. A ideia deste mandamento, que é uma proibição clara, uma proibição muito clara do homicídio, a ideia deste mandamento e a palavra hebraica que é usada mostra isso claramente. A ideia é esclarecer que ninguém tem nem o dever, nem o poder, nem a autoridade para tirar a vida de outra pessoa recorrendo ao homicídio. Ou seja, matar outro ser humano sem qualquer fundamento legal, ético ou moral, e isso não tem nada a ver com a morte, por exemplo, numa batalha, okay? Em combate, numa batalha, mas tirar a vida de outra pessoa propositadamente e intencionalmente, isso era pecado e era proibido aos olhos da lei de Deus. Simplificando bastante e resumindo muito, tirar qualquer vida, sem que seja de entre uma pena que tenha sido aplicada como uma punição ou uma batalha, por exemplo, é totalmente proibido, independentemente da pessoa de quem se esteja a falar, independentemente da vida ou do histórico da pessoa de quem estejamos a falar. Olhando aqui para este versículo, parece-nos bastante óbvio que Deus não quer ou não nos dá autorização ou autoridade para nós tirarmos outra vida, e isso parece bastante simples, certo? Errado. A verdade é que para nós que partilhamos os valores da ética e os valores da moralidade cristã, isto parece-nos bastante óbvio, mas para quem não partilha esses valores, isso não é assim tão óbvio. Basta olharmos, por exemplo, para as questões do aborto e para as questões da eutanásia. Outra vez, simplificando bastante, nós vamos considerar como aborto a morte provocada por ação humana, não é? A morte de uma vida que podemos chamar de feto, que ainda esteja dentro da barriga da sua mãe. Por eutanásia, nós vamos concluir ou definir como a morte provocada, também derivada por ação humana, de vidas que, quer pela sua longevidade, quer pela sua doença, já não possam contribuir ativamente para a sociedade e acabam por se tornar mais um fardo e um peso para a sociedade do que um meio de produção para essa mesma sociedade. Ora, de um modo estritamente legal, e nós já ouvimos argumentos neste sentido, dizer que se o aborto ou se a eutanásia forem legais no nosso país, então, se nós matarmos alguém através do aborto ou através da eutanásia, nós já não estaremos a violar este mandamento, a violar o 6º mandamento. Porquê? Porque é legal. Ora, dizer isso é um erro básico e é um erro óbvio. Porquê? Porque isso implica que as leis de Deus e, por arrasto, o autor destas leis, o próprio Deus, estejam sujeitos a decisões políticas e a ideias que são altamente voláteis e altamente variáveis de época para época, de pessoa para pessoa. Nós, enquanto cidadãos hoje, não concordamos e não há unanimidade total dentro do nosso país e muito menos dentro da Europa e muito menos
dentro do mundo inteiro sobre a questão do aborto ou sobre a questão da eutanásia. E não é novidade isso hoje, também era assim ontem, certamente será assim também amanhã. Portanto, se não há unanimidade, quer dizer que as coisas podem mudar. Quer dizer que ontem tinha-se uma opinião, hoje, face a outras situações, muda-se de opinião, o legislador muda, as eleições trazem um resultado diferente, a agenda política muda. E nós vamos dizer que as leis de Deus, ou o cumprimento, ou a obediência às leis de Deus, estão sujeitas à existência de um legislador ou de outro legislador, de uma agenda política ou de outra agenda política. É isso que vai validar a necessidade de cumprir a lei de Deus? Não faz sentido, pois não? A lei de Deus continua a ser a lei de Deus. A lei de Deus é para ser obedecida e Deus continua a esperar que nós obedeçamos à lei de Deus, independentemente dos legisladores com que nós tenhamos a fazer as leis que regem o nosso país, independentemente das eras em que nós estejamos a ler a lei de Deus. A lei de Deus continua a ser a lei de Deus. De outra forma, o próprio Deus ficaria sujeito à autoridade dos legisladores de cada país e das opiniões de cada era. Isso não faz sentido. Tanto o bebê que está no ventre da mãe, como o idoso doente ou incapacitado, continua a ser uma vida perante Deus com o mesmo valor que têm as vidas que nós não enquadramos nestas duas categorias. Nós lemos no Salmo 139, versículos 14 a 16, nós lemos: Louvo-te, ó Altíssimo, e fico maravilhado com os prodígios maravilhosos que são as tuas obras. Conheces intimamente o meu ser. Quando os meus ossos estavam a ser formados, sem que ninguém o soubesse ver, eu me desenvolvia em segredo e nada disto te escapava. Viste-me antes de eu estar formado. Tudo isto estava escrito no teu livro. Tinhas assinalado todos os dias da minha vida antes de qualquer um deles existir. E também lembramos, ou também vimos, as palavras do profeta Isaías. Ele escreveu: mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, e refere-se a Deus, aquele que os susterá. Eu os fiz, e eu os levarei, e eu os sustentarei, e eu os salvarei. Nós lemos isso em Isaías 46:4. E também lemos em Levítico 19:32. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. Ou seja, quer o feto que ainda não fez nada pela sociedade, ainda não é produtivo, ainda não é uma mais-valia para a sociedade, quer o idoso que já não pode fazer mais, devem ser honrados e respeitados e devem ser valorizados, porque Deus valoriza-os. E se nós somos seguidores de Deus, se nós dizemos que somos imitadores de Cristo, então nós devemos ter a mesma atitude para com eles que Deus tem. A lição que devemos aprender daqui é que quem define o que é certo, quem define o que é errado, não somos nós. É Deus. Onde nós podemos encontrar o padrão da ética, o padrão da moralidade, não é na agenda política, não é na ideologia A ou na ideologia B. Onde nós podemos encontrar o padrão da moralidade, o padrão da ética e a lei e a diferença do que é certo e do que é errado é em Deus e é na sua palavra. Ponto 2. Vamos ler então agora Deuteronômio 19. Vamos até ao capítulo 19 de Deuteronômio para lermos desde o versículo 4 até ao versículo 10 e depois no ponto 3 desde o versículo 11 até ao versículo 13. Então, Deuteronômio 19, 4. Diz assim: este é o critério que dá direito a um homicida a procurar refúgio nelas e assim salvar a sua vida. É o caso de alguém que, sem querer, causou a morte a outra pessoa, mas sem antes lhe querer mal nenhum. Por exemplo, um homem foi à floresta com um companheiro cortar árvores. Agarra no machado para cortar árvores, mas o machado desencaba-se e o ferro acaba por ferir o companheiro, que cai morto. Esse homem pode fugir para uma das cidades refúgio e salva a sua vida.
Se não se refugiar, pode vir um parente do morto para o vingar e corre atrás dele e corre atrás daquele que o matou. Com a raiva que leva, é capaz de o apanhar, porque a cidade de refúgio fica muito longe e mata-o. Ora, a verdade é que aquele homem não merecia a morte, porque nem sequer queria mal nenhum à pessoa que morreu. Por isso, te ordenei que escolhesses 3 cidades de refúgio. E, se algum dia o Senhor teu Deus estender o teu território, tal como prometeu aos teus antepassados, e te vier a entregar tudo o que prometeu dar-lhes, então deves acrescentar mais outras 3 cidades de refúgio às 3 já existentes. O Senhor cumprirá essa promessa se puseres em prática todos os mandamentos e cumprires tudo o que hoje te ordeno. Desta forma, na terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade, ninguém virá a ser morto quando estiver inocente. Se tal viesse a acontecer, tu serias responsável por isso. Então, estes longos versículos, desde o versículo 4 até ao versículo 10, são relevantes por 2 aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a existência daquilo que o Senhor Deus chama as cidades-refúgio. Nós vimos isso desde o versículo 4 até ao versículo 8. A vida para Deus é preciosa e tirar a vida humana com intenção é proibido. Nós vimos no capítulo 5, do versículo 17. Mas é interessante ver que Deus teve em conta tudo o que pode acontecer. Deus teve em conta todos os pormenores, inclusive até os acidentes. Deus percebe que os acidentes não podem ser tratados da mesma forma que são tratadas as outras situações. E, para mim, perdoe-me, mas não deixa de ser espantoso que Deus tenha efetivamente pensado em tudo. Segundo lemos, Deus ordena ao povo que prepare 3 cidades-refúgio. Para que serviam estas cidades-refúgio? Era para que aqueles que tinham cometido o chamado, que nós chamamos hoje, homicídio involuntário, ou seja, que tinham sem querer contribuído para que alguém morresse, então essas pessoas podiam ir até essas cidades, viver nessas cidades e nessas cidades ter refúgio. Porquê? Porque havia uma situação que era o vingador, que era a pessoa que teria o direito de procurar o homicida de alguém que tivesse falecido e vingar a morte desse falecido, matando o homicida. Se não houvesse essas cidades-refúgio, a pessoa que tivesse morto alguém acidentalmente estaria praticamente condenado também. E então, para evitar que essa terceira pessoa, o vingador, viesse procurar a morte daquele homicida involuntário, Deus instituiu o povo a criar estas 3 primeiras cidades-refúgio e, mais tarde, 6 cidades de refúgio. Nesta cidade, a pessoa podia ficar a salvo. Se saísse, já não estava protegido. Mas dentro dos muros da cidade, poderia ficar a salvo. Assim que o sumo sacerdote morresse, então a pessoa podia voltar em paz para a sua casa, para a sua cidade natal e podia viver em paz, porque já não havia o direito do vingador vingar a morte do falecido. Atenção, que isto não está aqui a desvalorizar o que lemos em Deuteronômio 5,17. A existência destas cidades, refúgio, prova é a importância que a vida humana tem para Deus. Ele não queria que nenhuma vida se perdesse. Ele não quer que nenhuma vida se perca, mesmo por acidente. Esta lei da criação das cidades-refúgio mostra-nos realmente o cuidado de Deus para com todos os pormenores da nossa vida. Deus não fez uma lei que fosse cega, como nós às vezes encontramos nas representações gráficas da justiça, não é? Uma mulher com os olhos vendados, com uma espada na mão e com a balança na outra. Olhos vendados porquê? Porque a justiça é cega. É o que diz a lei, tem que seguir a lei. Não é isso que Deus está a fazer. Deus está a ver todos os pormenores. Deus está a ter atenção a todas as questões e a preparar uma resposta para todas as questões. Isso é extraordinário.
O segundo aspecto importante está no versículo 9, na segunda parte do versículo 9. Diz assim: o Senhor cumprirá essa promessa se puseres em prática todos os mandamentos e cumprires tudo o que hoje te ordeno. Nestes versículos há então uma afirmação ou uma reafirmação da aliança de Deus com o povo. A obediência do povo a estes mandamentos seria a prova do amor do povo para com Deus. E como resultado dessa obediência, então eles iriam continuar a desfrutar da plenitude das bênçãos de Deus. É interessante nós vermos em Mateus 22, quando o escriba vai ter com Jesus e pergunta qual é o maior mandamento. O que é que Jesus responde? Jesus diz claramente: amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o maior mandamento. Que era aquilo que o povo tinha que fazer. Era aquilo que Deus esperava do seu povo lá em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. E continua a ser hoje. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque a vida humana, a vida do outro, é importante para Deus, é importante e tem que ser importante para nós. Nós sabemos, pelo resto da história, nós conhecemos o resto da história, sabemos que o povo não cumpriu a sua parte neste acordo. Sabemos que o povo muitas vezes foi infiel para com Deus. E também sabemos que essa infidelidade do povo para com Deus trouxe sobre o povo o julgamento de Deus e inclusive levou-os ao exílio. No entanto, quando eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida, eles estavam dispostos a tudo, eles concordavam com tudo. Perante a promessa de bênçãos, eles estamos nessa, vamos nisso, vamos comprometer-nos, vamos fazer isso. Então o que é que isto nos mostra? Mostra-nos que efetivamente nós hoje, século XXI, cristãos do século XXI, somos mais parecidos com o povo de Israel, lá à beira de entrar no deserto, à beira de entrar em Canaã, do que nós gostaríamos de admitir. Perante a promessa de bênçãos, eles estavam dispostos a comprometer-se, mas depois rapidamente esqueceram o compromisso de obediência. Quantos compromissos é que já fizemos a Deus? Quantas vezes é que nos comprometemos com alguma coisa perante Deus? Quanto tempo demorámos até nos esquecermos desse compromisso? Quantas vezes voltámos a refazer o mesmo compromisso? Nós temos de ter em consideração tudo aquilo que aconteceu ao povo por causa da infidelidade do povo. Devemos ter na nossa lembrança tudo aquilo que o povo passou por ter sido desobediente e por ter sido infiel para com Deus. E lembrar-nos que quando nós somos infiéis para com Deus, quando nós somos desobedientes, efetivamente, connosco não vai ser diferente daquilo que foi com o povo. Vamos ao ponto 3. Então, para o ponto 3, nós vamos ler desde o versículo... Nós parámos há pouco no versículo 10 e vamos ler agora desde o versículo 11 até ao versículo 13. Diz assim: mas se alguém que quer mal a outra pessoa lhe sai ao caminho e cai sobre ela e a mata, fugindo depois para uma dessas cidades de refúgio, os anciãos dessa cidade devem mandá-lo buscar e pô-lo à disposição do parente que quer vingar o morto, e será condenado à morte. Não tenhas pena dele. Assim acabarás com a morte de pessoas inocentes em Israel e tudo te correrá bem. Depois de instruir o povo sobre aquilo que devia fazer em relação à causa de mortes acidentais, Moisés explica o que se deve fazer em relação às mortes intencionais. Ou seja, quando a morte resulta de uma clara violação do sexto mandamento que diz: não tires a vida de ninguém, não matarás. No caso de haver então a clara violação do sexto mandamento, as cidades de refúgio já não seriam um refúgio para a pessoa que tivesse morto, para o homicida. E diz-nos o texto que os anciãos dessa cidade deveriam devolver o homicida e pô-lo à disposição do tal vingador que viria vingar a morte da pessoa que tinha morrido.
Também lemos em Números 35 que isso não poderia acontecer antes de serem ouvidas 2 ou 3 testemunhas que explicassem e que pudessem averiguar a verdade sobre toda aquela situação. Também sabemos que, através da leitura de Números e de Levítico e também de Deuteronômio, que o homicídio não era o único pecado ou o único crime que era punido com a pena capital, ou seja, punido com a morte. A idolatria, a bruxaria, a feitiçaria, a violação do sábado, o rapto, a bestialidade, a homossexualidade, o adultério, a violação e outros, todos estes eram punidos com esta pena capital, com a morte. Nós temos de entender e lembrar uma coisa. Quando olhamos para este enquadramento legal que estamos aqui a falar agora, nós temos que entender uma coisa. É que no tempo do Êxodo, basicamente até ao rei Saul, o povo, a nação de Israel, funcionou como uma teocracia. Ou seja, uma nação em que a lei religiosa é a lei. A lei de Deus é, ou era, equivalente à lei civil que regia todos os aspectos da vida do povo. A lei de Deus era o padrão ético, a lei de Deus era o padrão moral e todos os aspectos da vida eram regulados pela lei religiosa, pela lei de Deus. Mais tarde, Israel viria a tornar-se uma monarquia, onde a lei deixa de ser totalmente a lei civil e a lei da nação deixa de ser totalmente a lei de Deus, passa a ser a lei emanada e emitida pelo monarca, a lei da nação passa a ser a lei do rei. E depois sabemos também que mais tarde, bastante mais tarde, nasceram outras formas de governo, como por exemplo a democracia. Mas neste momento em que nós estamos a estudar o povo, e convém não esquecer esse contexto e não tirar o texto do contexto, neste momento Israel é uma teocracia. Por isso era tão importante que o povo escutasse Moisés, e era tão importante para Moisés que o povo conhecesse exatamente toda a lei, todos os mandamentos e as consequências que podiam advir do desrespeito por estes regulamentos, por estes mandamentos, por estas leis, e o que é que Deus esperava deles. Quais eram as expectativas de Deus para o seu povo. Depois, no último versículo que nós vamos estudar hoje, versículo 13, diz, as primeiras palavras do versículo 13 diz: não tenhas pena dele. Moisés está a referir-se à possibilidade de alguém ser complacente com o homicida e perdoar, ou sentir-se tentado a perdoar o crime que tinha sido cometido e não aplicar a justiça ou não aplicar a pena que era devida por aquele crime. Basicamente, Moisés está a referir-se à possibilidade de alguém ser complacente com o pecado. O texto fala sobre o homicídio, no entanto, nós sabemos que este princípio aplica-se a qualquer outro pecado, homicídio ou não homicídio. As comunidades, neste caso aquelas cidades, podiam ser complacentes com o pecado, mas Deus certamente não seria. Aliás, Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Paulo é extremamente claro e extremamente direto. O pecado paga-se com a morte. No entanto, a promessa que nós vimos no versículo 9 e o desafio que nós vimos no versículo 9 continua também atual e continua a fazer sentido hoje para nós cristãos do século XXI, que diz: o Senhor cumprirá a promessa se puseres em prática todos estes mandamentos e cumprires tudo o que te ordeno. A condição é, a promessa é: Deus cumprirá tudo o que tem prometido. Qual é a condição? Não depende de Deus, depende de se tu cumprires todos estes mandamentos. Quais? Todos. Quando? Sempre. Não é aqueles mandamentos que dependem da nossa vontade, da nossa disponibilidade.
ou da nossa opinião. Deus cumprirá a sua parte sempre que o seu povo cumprir sempre todos estes mandamentos. Então, vamos resumir aquilo que aprendemos hoje. Ponto 1. É preciso percebermos e ter em consideração que quem define o que está certo e o que está errado não são os nossos padrões morais, não somos nós, não são os nossos legisladores, não são os ideais políticos, filosóficos, sociológicos das épocas em que nós vivemos. Quem define o que está certo e quem define o que está errado é Deus. O certo, definido por Deus, vai continuar a ser certo, mesmo que ninguém faça. E o errado vai continuar a ser errado, mesmo que toda a gente o faça. O padrão é Deus. Segundo ponto. O que é que Deus espera de nós? O que é que Deus espera do seu povo? Uma coisa simples. A obediência motivada pelo amor. Não por medo, não por medo da punição ou do castigo, mas a obediência motivada pelo amor. O compromisso de Deus continua igual. A atitude de Deus para connosco continua igual e continua a fazer o mesmo sentido. Sempre fez ao longo da história. Se nós temos dúvidas se Deus vai cumprir a sua promessa, vamos ver. Vamos olhar para trás. Cumpriu as que fez anteriormente? Se cumpriu, é digno de confiança. E efetivamente Ele cumpriu. Ponto 3. Não podemos ser complacentes com o pecado. Deus não olha de ânimo leve para o nosso pecado. Para todo o pecado. E se Deus não olha de ânimo leve para o pecado, se Deus não é complacente para com o pecado, porque é que nós havemos de ser? Porque é que nós havemos de olhar para a nossa vida e ser complacentes com o nosso pecado? Porque é que enquanto comunidades nós olhamos para o pecado e vimos o pecado e aceitamos que o pecado entre na vida da nossa comunidade ou da nossa igreja e aceitamos que alguns irmãos possam viver em pecado também, ou em situações de pecado, ou possam continuar a cometer pecado. Nós não somos chamados a ser juízes do nosso irmão. Não. Mas nós somos chamados a não ser complacentes com o pecado. Vimos aqui no versículo 13. Não tenhas pena dele. Há uma pena que é devida pelo pecado. E por muito que nos custe e por muito que nos doa, o padrão não somos nós que o vamos definir, não somos nós que o vamos pôr. O padrão é Deus e é definido por Deus. Palavras muito duras, as que nós lemos hoje, que nos obrigam a olhar para dentro com muita atenção e que nos obrigam a fazer uma análise da nossa vida. Estarei eu a ser complacente do pecado? Estarei eu a permitir pecado na minha vida que Deus não quer que esteja lá? Estarei eu a ser motivado pelo amor quando obedeço às leis de Deus? Ou será que eu estou a ser egoísta e estou a obedecer só porque não quero ter um castigo? Isso é ser egoísta, não é amar. Será que eu deixo que o meu padrão de moralidade e de ética seja moldado pelos dias que eu vivo? Ou eu procuro em Deus o padrão da ética e da moralidade? Estas são as perguntas que eu tenho que fazer a mim mesmo e que tu tens que fazer a ti mesmo e que tens que responder. Podes escolher não responder, mas a verdade é que elas têm mesmo que ser respondidas e um dia elas vão ser respondidas. Por isso nós pedimos a Deus sabedoria para encontrar estas respostas e para que, se as respostas não forem aquilo que nós gostaríamos que fossem, pedimos força e sabedoria para mudar a nossa vida, para mudar o nosso comportamento, para que então, quando fizermos novamente essas perguntas, nós já possamos encontrar respostas que agradem ao nosso Deus e evidências que a nossa vida é um ato de louvor e um ato de glória ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, tudo nós colocamos nas Tuas mãos. Nós sentimos-nos esmagados por aquilo que lemos e sentimos-nos incapazes de fazer alguma mudança que seja produtiva
no sentido a termos vidas que glorifiquem o Teu nome. Por isso nós pedimos a Tua bênção e por isso nós pedimos a Tua sabedoria. Abençoa-nos para que esta semana nós possamos encontrar aquilo que está errado na nossa vida, aquilo que está errado aos Teus olhos e possamos mudar. Em nome de Jesus. Amém. Desejo que tenham uma boa semana, que Deus vos abençoe e na próxima semana voltaremos a encontrar-nos aqui, outra vez à volta dos computadores, dos telemóveis, das câmaras, para podermos olhar outra vez para o livro que é a Palavra de Deus, para esta Bíblia que é o nosso padrão e a nossa única regra de fé e prática. Deus vos abençoe. Até para a semana.